vamos continuar aqui, que deu um probleminha no vídeo ali. Nós estávamos falando, então, acabamos de falar sobre a estabilidade da gestante e agora nós continuamos falando, então, sobre a estabilidade dos titulares da CIPA. CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, o que nós temos que observar aqui? Essa comissão que é responsável por identificar possíveis pontos críticos em que possa haver um risco de acidente de trabalho e pedir adequações, também ela é representada por membros, ela é composta, melhor, por membros dos empregados. Nesse caso, então, o que nós temos que observar aqui? Aquele empregado que se candidata a ser membro da CIPA, ele tem direito também à estabilidade, semelhante com o que acontece lá com os membros os líderes sindicais. Nesse caso, também, ele vai ter direito à estabilidade desde do registro da candidatura até um ano após o final do mandato. Então, ele faz o registro da candidatura, todo o tempo que transcorrer até as eleições ele tem estabilidade, ele ganhando, ele tem direito todo ao mandato, todo o período de mandato ele tem estabilidade, e mais um ano após o término do mandato, tá bem? O que mais que eu falo sobre isso? CIPA, só para quem não sabe, também a depender da atividade, vai ter, a partir de tantos empregados, tem que ter a necessidade da criação de uma comissão interna. Pode ser a partir de 20, 50, 100, a depender de cada atividade. Normalmente, a partir de 20 ali já começa a ter várias atividades que exigem, então, a presença de uma CIPA, tá bem? O que mais? Estabilidade do acidentado. Em relação a isso, o que nós temos que observar aqui? Nós já falamos sobre isso lá quando falamos em relação ao acidente de trabalho. Então, o acidentado, para que ele tenha estabilidade, o que de fato tem que ter ocorrido? Ele tem que ter sofrido o acidente, esse acidente tem que ser grave a ponto de ele ficar afastado por mais de 15 dias, e ele tem que ter encaminhado e recebido o auxílio doença acidentário lá junto ao INSS. Então, e a partir disso, ele teve um acidente, ficou afastado mais de 15 dias, encaminhou e recebeu o auxílio doença acidentário e teve a alta médica. Ele tendo a alta médica, o que ele tem que fazer? Ele vai retornar para a empresa, vai voltar às suas atividades e, nesse caso, ele tem estabilidade de 12 meses após a cessação do auxílio doença. Então, após a cessação do auxílio doença acidentário, lá, em razão do acidente de trabalho, ele vai ter estabilidade de 12 meses. Então, após a alta médica, são mais 12 meses. Não é estabilidade 12 meses a partir do acidente de trabalho. Não, é 12 meses a partir da alta. Quando ele volta para a empresa, ele pode voltar a exercer sua atividade profissional, ele vai ter direito a 12 meses de estabilidade. Mas não é, então, qualquer acidente de trabalho. Um acidente de trabalho do qual ele não sofreu lesões, ou as lesões foram muito superficiais, que ele não exige um afastamento superior a 15 dias, ele não vai ter direito à estabilidade, tá bem? Então, aqui, ele tem que ter recebido o auxílio-doença e tem que ter a alta médica, tá bem? Então, em relação a isso, a gente já chegou a falar, até na outra aula, quando a gente estudou acidente de trabalho, a estabilidade acidentária, temporária também por 12 meses, tá bem? Com isso, então, nós vimos todas as hipóteses de estabilidade no emprego, lembrando que podem existir outras que a legislação específica regula, conforme atividade ou até convenção, mas essas são as mais usuais, as mais observadas na prática. O que mais que nós temos que observar aqui? Em relação a essa estabilidade, lembrando que tem o quê? Tem chamados ato discriminatório. É uma forma a estabilidade no sentido geral do emprego, de preservação do emprego, eu trago algumas pontuações aqui, ó, que em relação à dispensa do empregado em razão de forma discriminatória, em razão do gênero, da raça, da religião, vai gerar indenização a esse empregado que foi discriminado. Nesse caso, havendo a dispensa porque era uma mulher, porque era negro, porque era judeu, enfim, porque ele tinha uma determinada religião, em razão da cor da pele, em razão do gênero, mulher, um gay, nesse caso, ele vai ter direito a buscar perante o Poder Judiciário, além de um dano moral, também, o artigo 4 da Lei 9.029 de 95, ele vai ter direito ou a ser reintegrado no emprego, com o ressarcimento de todas as
esse período que ele ficou afastado. Então, desde a sua dispensa discriminatória até a reintegração, ele tem direito a receber esses salários mesmo não tendo trabalhado, ou ainda, caso não haja possibilidade de reintegração ou o empregado não entenda oportuno em razão das discriminações que vinha sofrendo, tem direito à percepção do dobro da remuneração do período afastado. Se ele ficou, então, afastado lá por 5 meses, ele vai ter direito a 10 meses de salário. Então, o dobro do período de afastamento. Caso ele queira ser reintegrado, então ele vai receber esses 5 meses de afastamento e vai voltar ao emprego recebendo salário normalmente, certo? Isso é diante de um ato discriminatório, tá bem? O que mais? Pode o empregado pedir, então, comunicar a demissão mesmo no período de estabilidade? Pode, sem problema nenhum. Então, tá lá o empregado que sofreu acidente de trabalho, teve alta médica e tá lá, tem 12 meses de estabilidade. Ele trabalhou 2 meses e não tem mais interesse em continuar. Pode? Pode, sem problema nenhum. Ele pode sim pedir, comunicar a demissão. A única observação que tem que se fazer aqui é o seguinte: artigo 500 fala o quê? Pedido de demissão do empregado estável só será válido quando feito com assistência do respectivo sindicato. Nesse caso, hoje a regra é não haver mais homologação sindical, como a gente já falou. No entanto, caso o empregado que comunique a demissão seja um empregado que está no gozo de uma estabilidade, tem que haver homologação no sindicato. Do contrário, ele pode muito bem pedir a reintegração e vai ter direito. Porque nesse caso, precisa haver a homologação no sindicato, mesmo que seja um contrato inferior a 12 meses, porque não há mais essa exigência, né? Então, independente do tempo do contrato, tem que ir lá e homologar, certo? O que mais? Pode também haver a demissão por justa causa. O empregado que está lá no gozo da estabilidade, então, é o mesmo exemplo, sofreu acidente de trabalho, tem 12 meses de estabilidade. Está lá, depois que ele teve alta, está lá 2, 3 meses do emprego, ele vai lá e pratica uma daquelas situações que são faltas graves, que possibilitam a dispensa por justa causa. Nesse caso, mesmo que ele tenha estabilidade, o empregador pode demiti-lo por justa causa, sem problema nenhum, certo? Então, por iniciativa do empregado, quando ele quer, comunica a demissão, tem que homologar no sindicato, e ainda quando for por justa causa, também vamos homologar no sindicato, tá bem? Certo, pessoal? E por fim, então, o último ponto da nossa matéria, o que nós vamos falar? Prescrição. A prescrição nas demandas trabalhistas, o que é? Basicamente, primeiramente, prescrição. Olha lá, prescrição é a perda da pretensão de reparação dos direitos violados em virtude da inércia de seu titular no prazo previsto em lei. O que isso quer dizer? O empregado que teve um direito tolhido, por exemplo, o empregado trabalhou lá 1 ano e meio e não foi pago férias quando foi feita a rescisão e ele nunca gozou de férias. Ele tem direito às férias. Nesse caso, ele tem que reclamar perante a Justiça do Trabalho. Mas quanto tempo ele tem para reclamar isso? Nesse caso, olha só, digamos que ele tinha direito ao gozo de férias, ele tem direito a buscar todas as verbas, todos os direitos, melhor dizendo, retroativos a 5 anos para trás da data do ajuizamento da ação. Nesse caso, ele tinha direito a férias vencidas e, digamos, mais horas extras que ele não gozou. Então, ele ficou lá 1 ano e meio. Todo 2019 até a metade de 2020, ele tem direito a férias vencidas e tem direito a horas extras que ele fez durante todo o período. Todo 2019 até a metade de 2020. Nesse caso, olha só, ele tem o ajuizamento da ação vai retroagir 5 anos para trás. Então, nesse caso, se ele entra com a ação em agosto de 2020, tranquilo, ele vai ter direito a todo esse período. Os últimos 5 anos vai abranger. Mas caso esse contrato de trabalho ele tivesse um vínculo desde 2010 lá, ele sempre teve direito às horas extras e ele ajuiza a ação em 2020. Nesse caso, ele ajuizou em agosto de 2020, mas ele tem hora extra desde 2010. Ele pode cobrar todo o período? Não. Ele pode cobrar retroativo os últimos 5 anos. Então, ele pode cobrar desde 2015. De 2015 para cá. Então, a gente está em junho de 2020, ele pode cobrar desde junho de 2015 para cá.
Caso ele tivesse outros direitos lá anteriores a junho de 2015, perdeu. Então, prazo prescricional na Justiça do Trabalho nós temos 2. Falei, primeiro, 5 anos. Então, toda vez que eu ajuizo uma ação, eu posso cobrar todos os direitos retroativos a 5 anos. 5 anos no ano calendário, dos últimos 5 anos. Entrei com a ação em 2020, eu posso cobrar desde 2015 para cá. Tudo que eu tenho de direito de 2015 até 2020, eu vou cobrar. O que eu tenho direito antes de 2015, já era, não tenho direito a cobrar. Mas existe uma outra prescrição quinquenal, essa aí, e a prescrição de 2 anos, que ocorre quando? A prescrição de 2 anos após o fim do contrato. Então, o exemplo que eu dei, ele foi dispensado, então, digamos, em maio de 2020. Ele tem até maio de 2021, até maio de 2022 para ajuizar uma ação. Então, 2 anos após o final do contrato, ele tem direito a ajuizar uma ação trabalhista. Se ele, então, foi dispensado em maio de 2020, ele quer entrar em dezembro de 2020? Pode. Quer entrar em dezembro de 2021? Pode. Quer entrar em dezembro de 2022? Não, já não pode mais. Por quê? Porque ele foi dispensado em maio de 2021 fez 1 ano, em maio de 2022 fez 2 anos. Então, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, já era. Ele não tem direito mais a ajuizar a reclamatória trabalhista. Mas digamos que fosse esse caso. Ele foi dispensado em maio de 2020 e ele tem até maio de 2022 para ajuizar a reclamatória, certo? Prescrição lá dos 2 anos. Nesse caso ele tenha entrado realmente, então ele trabalhou até maio de 2020 e o vínculo de emprego vem desde lá de 2015, mas ele entrou com a ação só em 2022, no início lá, antes de fechar o prazo de 2 anos, ajuizou em abril de 2022. Ele vai poder, então, o prazo de 2 anos, perfeito, ele cumpriu, foi dentro de 2 anos após o fim do contrato. Mas e o prazo de 5 que eu falei? Ele pode cobrar 5 anos retroativos da data do ajuizamento da ação, não é da data do final do contrato. Então, nós vamos voltar de abril, ele entrou em abril de 2022, retroage 1 ano, abril de 2021, já não estava mais no emprego, retroage abril de 2020, ele foi dispensado em maio de 2020 no exemplo, então só tem 1 mês aqui. Aí ele tem mais 3, 2019, 2018, 2017. Se ele entrou com a ação só em 2022, ele pode retroagir até 2017. Caso o vínculo de emprego começou em 2015 e ele tivesse direitos em 2015, ele não vai mais poder reclamar. Caso ele tivesse ajuizado a ação logo após o fim do contrato, em 2020, aí ele poderia retroagir 5 anos até 2015. Entenderam? Então, da data que ele é dispensado, ele tem 2 anos para ajuizar a ação. Mas da data do ajuizamento da ação, retroage 5 anos, que é o período que ele pode cobrar. Entenderam? Então, ele nunca pode cobrar mais do que 5 anos da data do ajuizamento da ação. Então, vocês, se por acaso tem algum direito trabalhista a reclamar, não esperem. Então, vocês, no momento que identifica o direito trabalhista, pode sim ajuizar a ação. E se for durante o vínculo de emprego, durante o contrato, professor, vai incidir a prescrição? A prescrição quinquenal de 5 anos vai incidir, sim. Se o vínculo de emprego começou em 2010, ele já está em 2020, e todos os direitos, hora extra, tudo que ele não recebeu de 2010 a 2015, perdeu, já incorreu a prescrição. Então, se nós estamos em 2020 e o contrato iniciou em 2010, ele só pode cobrar de 2020 para 5 anos para trás, até 2015. Tá bem? Mas o prazo de 2 anos, esse aí não vai ocorrer enquanto o contrato estiver vigente. Só vai passar a correr após o fim do contrato. Com a rescisão contratual, inicia-se então o prazo de 2 anos para reclamar. Então isso é para que não haja eternamente a possibilidade de cobrança. É uma segurança para ambas as partes, também para o empregador. Eventualmente tem algum direito, ele não fica com aquela preocupação de que a qualquer momento pode vir uma reclamatória. Então, após o fim do contrato, cuide, 2 anos somente após, 2 anos após o fim do contrato, que o empregado tem direito a buscar qualquer tipo de direito. Passou isso, perdeu, não vai mais ter direito. Exceto quando envolver anotação na carteira de trabalho para fins previdenciários, perante o INSS. Digamos que
o indivíduo trabalhou numa empresa e a empresa nunca fez o registro perante o INSS. Nesse caso, ele precisa comprovar esse tempo para fins de aposentadoria, por exemplo. Ele, então, aí depende dos 5 anos. Ele pode ajuizar a ação apenas para reconhecer o vínculo de emprego para fins previdenciários. Ele não tem direito a buscar nenhum tipo de remuneração, verba rescisória, hora extra, nada disso. Mas ele tem direito a reconhecer que ele trabalhou na empresa e que tem que ser feito o registro perante o INSS do período que ele trabalhou, para fins de aposentadoria lá junto ao INSS, certo? E só uma observação para vocês por fim, ó, que até 2014 havia possibilidade de cobrança dos depósitos do FGTS dos últimos 30 anos. Agora, pacificou-se que é a mesma regra do prazo quinquenal, somente os últimos 5 anos também, inclusive para os depósitos do FGTS. Nesse ponto que os empregados têm que ficar ligados, porque por vezes a empresa ela acaba não fazendo o recolhimento mensal do FGTS. Vai deixando, paga uns, paga acumulado ou deixa para pagar tudo quando é feita a rescisão. No entanto, se o vínculo de emprego já ultrapassou 5 anos, tomem cuidado, porque ele vai perder esse direito. Porque eu só posso cobrar 5 anos para trás. Se o vínculo de emprego já tem 7, os 2 primeiros anos e não foi feito o depósito, infelizmente, não vai mais poder cobrar esses 2 primeiros anos. Esse é um ponto, então, que o empregado tem que ficar observando, porque se ele identifica que não foi feito o pagamento de alguns períodos e já vai incorrer o prazo da prescrição quinquenal dos 5 anos, ele tem que ir lá e conversar com o empregador, solicitar que ele faça o depósito lá desse período que vai incorrer a prescrição quinquenal, ao menos. Tá bem, pessoal? Com isso, então, a gente encerra o nosso conteúdo. Hoje é a nossa última aula didática. Nós até vamos ter mais uma aula, então, para a revisão dos conteúdos, para tirar dúvidas, mas em relação ao conteúdo, é até hoje. Então, nosso conteúdo, hoje a gente venceu todo o conteúdo do cronograma, nós vimos, então, todas a questão do contrato lá do início, os direitos todos inerentes ao vínculo empregatício, nós vimos as modalidades de contrato de trabalho, e agora, por fim, nós vimos as hipóteses de rescisão contratual. Rescisão por iniciativa do empregado, por iniciativa do empregador, e quando há justa causa e quando há a vontade comum entre as partes. Certo, pessoal? Espero ter contribuído para o aprendizado de vocês, espero que vocês tenham gostado das minhas aulas e estou à disposição. Vocês têm todos os meus contatos, podem tirar dúvidas em relação a qualquer ponto da matéria, mesmo depois vocês têm algum problema no dia a dia lá, vocês têm o meu telefone, vocês estão à disposição, eu estou à disposição para ajudar vocês no que eu puder, tá bem? Até logo, então. Tchau, tchau, pessoal.